E aí pessoal, o Energy Channel de novo aqui, mais um ano aqui direto do 360 Solar. Essa edição 2025 aqui está repleta aqui de novidades. Quando a gente fala de segurança em usinas, eu tô aqui do meu lado aqui, o Jefferson Braga. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. É a Solar Safety, é isso? Exatamente. Solar Safety. Então, Solar Safety é uma empresa que veio no momento que as usinas, a gente olhava no passado, a gente falava assim, nossa, você lembra quando a gente pensava assim, será que um dia as pessoas vão entender que é perigoso o ativo sem uma proteção? Exatamente. Né? E tá aqui 2025 para provar que sim, muitas usinas sofrem aí de roubos por conta de não ter uma estrutura adequada. Como que é isso hoje? Eu venho já atuando nesse mercado desde 2021 como distribuidor inicialmente, então eu trabalhava no maior distribuidor de Hikvision do Brasil. E a gente entendeu que os EPCistas, eles eram muito especialistas ali no que tange a questão de construir uma usina. E quando chegava na disciplina CFTV, eles tinham bastante dificuldade, né? Então a gente se especializou nesse atendimento, entregando autoridade no sentido de trazer uma solução relevante, né, realmente, porque o CFTV, ele, enquanto filmagem, ele vai te entregar uma imagem depois que alguém entrou, depois que alguém gerou um prejuízo, né? Já aconteceu. E aí o prejuízo já existe. A gente entrega uma solução para evitar esse tipo de prejuízo, né? E aí quando a gente fala de solução, a gente está falando desde de alarmes perimetrais através de inteligência artificial, né, com câmeras térmicas, que é o nosso foco principal, até redução de incêndios, né, manutenção preditiva. Quando a gente tem uma câmera térmica olhando para um transformador, para um inversor, para um skid, a gente consegue setar ali o que está relacionado a uma temperatura ok, natural do equipamento. E quando esse equipamento sobe um pouco a temperatura, a gente consegue fazer um alarme para a central, porque a gente costuma falar, né, tudo que vai dar problema primeiro esquenta. E ele esquenta de forma gradativa, né? Sobe um grau um dia, ele vai dando sinal, ele né? vai dando sinal. Então a gente consegue fazer de forma integrada com softwares, né, especializados nisso e dedicados para isso, uma composição do procedimento de segurança para as empresas de OEM conseguirem no final do mês ali entregar aquela meta de geração de energia através do sistema de segurança. Então é uma integração mesmo, são alarmes perimetrais para evitar a invasão, né, gerando segurança, e também integrando em pontos específicos, né, importantes da usina, para que eles tenham também informações atreladas ali ao sistema SCADA, para que eles cruzem informações e consigam ter sempre esses dados atrelados aos procedimentos, né, de OEM do campo. E ser mais assertivo, né? Sem dúvida. Porque quando a gente desloca uma equipe, vamos lá saber o que está acontecendo, às vezes com a câmera, com os monitores, com os sensores, você já consegue ser muito mais ativo num ponto exato, que tipo de equipe eu preciso enviar. Exatamente. E além do tipo de equipe, também trabalhar no dia a dia do EPCista, né? A gente imagina, a gente sabe, quando você vai fazer uma construção de uma usina, você gerencia uma série de contratos, né? Supressão vegetal, terraplanagem, alambrado e assim vai. E aí, a maioria das empresas, elas não conseguem fazer um projeto a nível turnkey. Então, entregar uma lista de compras, né, de um sistema de segurança, para você ter uma ideia, para um sistema completo como a gente está falando de uma lista de compras de mais de 60 itens. E, num geral, não são todos os distribuidores que conseguem atender esses 60 itens, né, essa lista completa. E aí o EPCista tem que gerenciar um contrato, um fluxo de pagamento para câmera, outro para quadro de comando, outro para cabo. Então a gente consegue hoje ter parcerias onde a gente entrega toda a expertise de engenharia de projeto, um memorial descritivo desse projeto, e também o fornecedor que vai entregar para a gente na totalidade que a gente precisa para fazer um sistema a nível turnkey. E isso traz um conforto para o EPCista, porque ele não precisa ficar nessa maluquice de pega um pouco aqui, compra um pouco ali, boleto de fulano, boleto de ciclano. A gente consegue também entregar essa assessoria, né, essa expertise, para chegar tudo em campo, aí a gente executa tudo de forma integrada e com uma agilidade muito grande.
tá? A ideia é que a gente seja um braço facilitador do EPCista, né? Para que ele não se preocupe com o CFTV. Só para eu entender, então assim, olha só que até eu não tinha essa visão que quando a gente fala de segurança, eu achava que era simplesmente a segurança de saber o que está acontecendo ali, só as câmeras, mas não. É muito além disso, muito além. E não é só roubo a gente está falando de segurança também, de detectar com antecedência um princípio de incêndio, um problema na usina, um problema de geração, ok? E aí, esses itens, você entrega isso montado, instalado, o cliente compra ou como funciona? Tem algum sistema de assinatura? Como que hoje vocês trabalham? Projeto, sempre projeto e solução, né? Costumo dizer que a gente não trabalha com nada em prateleira, né? A gente conhece as dores principais das usinas. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso e principalmente cada EPCista, cada OEM tem um procedimento já fixado e padrão dentro da rotina deles. Então primeiro a gente se aprofunda essa cultura e aí começa a desenhar o projeto. Então a gente tem um corpo de engenharia para fazer um projeto de CFTV mesmo e aí desse projeto a gente consegue gerar uma lista de equipamentos que vão instalados. Então a gente sempre vai trabalhar projeto a projeto. Trabalhando nessa lista, eu consigo entregar uma forma de venda direta do nosso distribuidor para o EPCista e eu vendo o serviço. Então a gente faz um fluxo ali de atendimento para o EPCista, onde a gente faz toda a gestão do CFTV e só os comunica, essa lista que você vai comprar, né, aprova aqui essa lista de compras desse distribuidor e depois eu entro com o meu time em campo para executar a instalação desse sistema de CFTV. Bacana. E o que nós temos hoje de inovação quando a gente fala de cuidar do ativo? Vamos lá. Vou trazer um exemplo, né? A gente teve um caso, esses tempos atrás, onde uma caixa de inspeção, que nem era de CFTV, ela começou a pegar fogo. E parecia um vulcão, assim, saindo faísca, né? E foi uma grande empresa de OEM que já tinha tido um problema como esse um tempo atrás, só que ele não tinha câmera térmica. E aí a usina dele, por conta dessa caixa de inspeção, ela pegou fogo, foi pegando fogo no mato e 3 milhões de prejuízo. Um tempo depois a gente instalou câmeras térmicas e aconteceu de novo. A câmera térmica detectou esse foco de incêndio, avisou o mantenedor da usina e logo a pronta resposta chegou e apagou o incêndio antes de que isso se tornasse um grande problema e um grande prejuízo. Então as câmeras térmicas elas têm agregado demais na nossa rotina, né, porque a gente consegue integrar detecção de incêndio, detecção de comportamento de temperatura de ativos e também alarme perimetral. Além das câmeras térmicas, a gente sempre trabalha com 3 pilares para segurança, né? Então a câmera térmica ela é uma câmera que vai com 2 lentes num equipamento só. Então você vai ter a visão óptica ali, uma câmera convencional. Uma grande angular e você consegue ter uma teleobjetiva para buscar o que você quer. Que vai estar mais focada no perímetro e vai pegar... Por que a térmica? A câmera térmica traz para nós uma economia muito grande, mesmo a câmera sendo mais cara, mas ela traz uma economia muito grande por conta de perímetros extensos. Então, quando você vai trabalhar com uma câmera convencional, com um IR de 60 metros, quando anoitece, você já perde esses 60 metros para 15, 20 metros, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar com postes a cada 30 metros no máximo. Quando a gente fala de uma câmera térmica, a gente consegue trabalhar ela com poste a cada 100 metros, 120 metros, dependendo do modelo. E isso traz uma economia muito grande, então é poste a menos, é quadro de comando a menos, câmeras a menos, hora homem ali cavando vala, fazendo instalação do poste. Então se traz uma redução de custo muito grande para o sistema e ainda entrega uma solução muito mais robusta, atualizada. E a câmera térmica ela tem uma capacidade de identificar e também diferenciar o que é uma forma humana e um animal, por exemplo, a 100 metros de distância, independente do ambiente, né? A escuridão que esteja, o nível de neblina, o que quer que seja, ela capta radiação e identifica que aquela radiação é de um humano e aí dispara um alarme, né? Então a câmera térmica, ela hoje para nós é default em projetos. Aí a gente atrela as câmeras speed domes, porque aí você faz o perímetro com as câmeras fixas e as speed domes elas fazem as rondas.
E o sistema que a gente tem, quando uma câmera térmica fixa dispara um alarme, identifica uma possível invasão, ela já avisa a Speeddome mais perto e a Speeddome foca no invasor e acompanha ele. Então a gente tem o segundo pilar. Primeiro pilar, fechamento perimetral com as câmeras fixas. Segundo pilar, acompanhamento com as Speeddomes. E o terceiro pilar, que é a pronta resposta, que a gente trabalha com uma corneta IP de 120 decibéis, que é um cabo RJ45 e ela está em rede, e ela está em comunicação com todas essas câmeras e ela dispara uma grande mensagem. Porque hoje em dia ninguém deixa de fazer uma invasão porque sabe que tem uma câmera, né? Mas quando toca uma sirene ali com uma mensagem, atenção, você foi identificado, ele para. Ele sabe que ele tem que sair fora. Ele sabe que ele tem pouquíssimo tempo para fazer aquilo que ele quer fazer. Então esses três pilares é o que a gente tem aplicado nos nossos projetos. E agora com o lançamento da fibra sensitiva da Hikvision, que é uma solução muito mais inteligente do que a gente encontrava no mercado, a gente também está com projetos hoje atendendo mais de 12 usinas em Minas, fazendo a instalação perimetral de fibra sensitiva. A gente faz a instalação de uma fibra ótica monomodo, 4 vias, a convencional, em forma senoidal no alambrado, e tem um servidor de fibra que fica no rack, na sala de OIM, que ela consegue detectar aonde foi a tentativa de invasão, onde o cara segurou na cerca. E ela tem uma inteligência artificial embarcada que consegue diferenciar o tipo de toque, né? Eu já fui questionado sobre um cliente, vai, pô, eu tenho até bicho preguiça lá em uma das cavalo. Cavalo. O bicho preguiça porque ele escala o alambrado. Sim. E ele tem ali 60 quilos. É muito parecido com um humano. A inteligência artificial consegue diferenciar. E aí, com a solução da Hikvision, a gente consegue saber exatamente o ponto onde foi a tentativa de invasão, com uma diferença de 5 metros no máximo, né? O que a gente encontrava no mercado era num setor de 500 metros. É então, muito amplo. É muito amplo. Então a gente tem praticado essa entrega de câmera térmica, câmera Speeddome, né? E aí a gente consegue dimensionar qual Speeddome que precisa, dependendo do tamanho. Uma GD de 5 megas, normalmente a gente usa as Speeddomes Tandem-Vu da Hike, que tem um IR de 300 metros. Então você vai ter um investimento maior em uma câmera, mas em menor quantidade. Porque em um poste só você consegue cobrir um raio muito grande de monitoramento. As câmeras térmicas e a fibra sensitiva, tudo isso atrelado ao Hike Central, que é o nosso VMS da Hikvision, que consegue fazer toda a geração de dados e criar, né, BIs, relatórios em cima de todos os alarmes que as câmeras geram. E aí entra o procedimento. Então você vai conseguir, imagina numa gestão de 13, 15, 20 usinas, você consegue fazer um monitoramento multi-sites disso, e depois cruzar dados para saber, a usina do Maranhão... Precisa de uma atenção maior. Uma atenção maior, está tendo mais alarme naquele setor, vamos colocar iluminação para inibir, enfim. E isso também ajuda o OIM a gerar relatórios para entregar para os investidores deles, para os clientes dele e mostrar, olha, nosso sistema de segurança conta com esses dados, com essas informações, e sempre atrelando o procedimento e entregando autoridade de segurança no final do dia, né? Nossa, que legal. Foi uma conversa muito enriquecedora aqui, esse bate-papo. Obrigado pela Parabéns. oportunidade, E acompanhe então, quer saber mais sobre a Solar Safety? Acompanhe no Energy Channel. Valeu, pessoal. Obrigado.